Prosseguindo no estudo do Vale dos Ossos Secos, o item 5 do material didático, o simbolismo de estender pele no corpo. Ezequiel capítulo 37, versículos 8, que diz: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Ou seja, estamos falando então do processo da recuperação espiritual de Israel. O primeiro processo foram os ossos se juntarem. O segundo processo, surgiu o nervo. Os ossos se juntaram no início do sionismo, ainda no século XIX. Depois vieram nervos, o segundo processo foi a recriação do Estado de Israel. Cresceu carne, o terceiro processo foi a Guerra dos 6 Dias, uma guerra importantíssima para Israel. Estendeu pele. Qual o simbolismo de estender pele? Bom, se 1967 foi um momento importante, porque Israel mostrou-se forte, venceu uma guerra que na proporção era de 3 para 100, foi uma ação milagrosa de Deus, então nós estamos vendo realmente que o corpo se recuperou. 5.1, então eu digo que o estender pele no corpo foi a Guerra do Yom Kippur, de 1973. Vamos ver agora como essa guerra foi tão importante para a história de Israel, para a recuperação do corpo. No dia 6 de outubro de 1973, no dia de Yom Kippur, quando os israelitas não ouvem rádio, não leem jornal, dedicam-se à oração e ao pedido de perdão a Deus pelos seus pecados, o exército egípcio atravessou o canal de Suez e invadiu o sul de Canaã, e as tropas sírias invadiram o planalto do Golã ao norte de Canaã. Os árabes viram uma oportunidade de vingar a derrota humilhante na Guerra dos 6 Dias em 1967. Interessante, né? Hoje, 16 de setembro de 2021, é o dia do Yom Kippur em Israel, o dia do perdão, o tempo determinado do perdão. Historicamente, o que nós estamos comentando aqui, em 1973, foi importante porque os árabes eles estavam sofrendo uma derrota após a outra, em pequenas batalhas, pequenas invasões, desde 1948. Em 1967, eles sofreram uma grande derrota, houve uma grande invasão e uma grande derrota. Então, eles desenvolveram a seguinte estratégia: vamos fazer como os romanos. Os romanos, quando eles tomaram a Judéia, eles invadiram a Judéia, invadiram Jerusalém no sábado, porque os judeus eles não pegavam em armas, eles não lutavam no sábado. Então, o general romano Pompeu tomou essa atitude e conseguiu sucesso na invasão. Bom, os árabes fizeram o seguinte: vamos pegar então o dia em que eles ficam em oração. Esse dia eles não leem jornal, eles não veem televisão, eles não vão estar envolvidos na guerra, não vão estar vigilantes. Então, realmente diz a história que eles conseguiram, por um dia, invadir, destruir o que eles podiam, matar quem eles podiam, mas no dia seguinte, um homem chamado Ariel Sharon, que ele sempre foi assim, causa de muitas derrotas, era um general importantíssimo para Israel, já nos anos 2000, só por ele pisar na esplanada das mesquitas, estourou uma intifada, que aquele homem, ele, assim, os árabes tinham um ódio tremendo dele, né? Ele sempre desafiou muito os árabes. Então, em 1973, ele foi o general que reorganizou o exército israelense e no dia seguinte ele começou a retomou tudo que eles haviam perdido e tomaram ainda mais. Bom, essa guerra também foi importante, por quê? Porque nessa guerra ficou provado que os israelitas
eles tinham arma atômica já tinham a bomba atômica. E eles estiveram, naquele dia de invasão, eles estiveram perto de serem destruídos. Então, na época, Israel tinha uma primeira-ministra e agora é sabido que ela colocou aviões no ar com armas atômicas. Ela falou que se eles perdessem a guerra, eles sabiam que os árabes iam destruir tudo, iam matar judeu por judeu. Então ela falou, olha, se nós perdermos a guerra, vocês espalhem bomba atômica nessa região, vamos acabar com tudo. Existe até um lema que diz que era usado entre os soldados, que eles chamavam de complexo de Massada, a última fortaleza judaica de resistência aos árabes no ano 70. Era uma fortaleza que ficava no alto de uma montanha, construída por Herodes, numa montanha chamada Massada. E nessa fortaleza eles resistiram aos romanos até que não tinha mais como resistir. Viram que os romanos invadiriam a fortaleza, eles mataram as mulheres, as crianças e cometeram suicídio. Então, o complexo de Massada significava escravidão nunca mais, ainda que tenhamos que cometer suicídio. E a partir de 1973, eles com posse de armas atômicas, eles passaram a usar o complexo de Sansão, que tirou a própria vida, mas matou todos os seus inimigos. E por um lado ela foi assim negativa porque os políticos de Israel começaram a dizer que a religião fazia mal para Israel, porque eles diziam, a religião quase nos matou, esse negócio de vocês pararem para orar, então a religião tem que ficar separada do Estado. Então começaram a fazer campanha contra essa visão religiosa dos israelitas, né? Número 5.2, a pele ser estendida no corpo é descrita por Jesus como brotarem folhas na figueira. Então Jesus falando daquele processo da figueira, os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Olha, sabei que está próximo o verão. A profecia de Ezequiel, ela é paralela à profecia, à parábola que Jesus falou da figueira. E número 5.3, o que é o Yom Kippur? Você deve ler Levíticos 16 e também Levíticos 23. Levítico 23 detalha bastante o que é chamado de os 7 tempos determinados por Deus. Nós vemos que 4 tempos determinados se cumpriram no Novo Testamento. Havia um tempo determinado para a morte do Cordeiro Pascal, por isso Jesus morreu na Páscoa, que era o primeiro tempo determinado. O dia seguinte à Páscoa era o Pães Asmos, era o segundo tempo determinado. O domingo seguinte era Primícias, era o terceiro tempo determinado. E o Pentecostes era o quarto tempo determinado, 50 dias depois das Primícias. Bom, restam 3 tempos determinados. Desses 3 tempos determinados, o primeiro é a trombeta, ela aconteceu há 10 dias atrás, dia 6 de setembro de 2021. A trombeta, o toque da trombeta significava, olha, faltam 10 dias para o perdão. E o 6º tempo determinado é o dia do perdão, Yom Kippur em hebraico, dia do perdão. E o 7º é o tabernáculo, que é quando Deus vai habitar com Israel durante o milênio. Bom, sobre o dia do perdão, é importante uma nota aqui. Se eu tenho oportunidade, como já tive oportunidade de evangelizar israelitas, eu coloco uma questão importante para eles. Eu digo para eles que, segundo a lei do Antigo Testamento, eles estão morrendo sem perdão. Eles estão indo para o inferno. Por quê? Porque o dia do perdão, ele tinha que ser completo. Eles tinham que ir até o Santo dos Santos e lá levar o sangue do animal para colocar sobre o propiciatório e o sumo sacerdote então interceder pelo povo e assim eles receberiam perdão.
todo esse processo não tem mais como acontecer. A arca desapareceu, nem Santo dos Santos eles têm, e hoje eles não têm nem sumo sacerdote, porque não podem consagrar o sumo sacerdote enquanto não conseguirem uma bezerra vermelha sem mancha. Tudo bem, a bezerra vermelha estão dizendo que nasceu, mas eles não têm templo e não têm a arca. Hoje, o caminho para eles conseguir o perdão é se encontrar com Jesus. O dia do Yom Kippur será provavelmente o dia do encontro entre Jesus e Israel no fim da grande tribulação. 10 dias antes, o anticristo deve estar cercando Jerusalém. A trombeta será tocada, faltam 10 dias para o perdão, para o dia do perdão, e o exército do anticristo invadindo, e eles, chegando o dia do perdão, será o dia que eles vão reconhecer Jesus Cristo como Messias. Esse é o caminho hoje para eles conseguirem perdão, porque, segundo a lei judaica, eles não têm a arca para levar o sangue, para conseguir o perdão de Deus, então eles morrem sem perdão. Então essa guerra do Yom Kippur, ela foi importante porque ela marcou esse momento em que a pele se estendeu no corpo. Agora falta o último passo, que é o espírito entrar no corpo, né?